Glória a Deus. Graça e paz, meus irmãos. Amém. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui e compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Que todos que ouvirem sejam tocados e tomados pelo Espírito Santo de Deus. O tema de hoje, da pregação de hoje, é necessário nascer de novo. Nós vamos abrir a nossa Bíblia em João capítulo 3, versículo 1 ao 21. Na Bíblia diz que a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Eu posso imaginar essa festa como é. Uma festa linda e maravilhosa, porque um pecador entregou a vida a Jesus, se arrependeu e foi liberto do inferno. Lê a passagem aqui. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. Se a gente reparar aqui no capítulo 2, do versículo 23 ao 25, vou ler aqui rápido. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Agora o capítulo 3. Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Amém? Amém. Primeiro ponto: para viver na eternidade, tem que nascer de novo. Versículo 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus estava tendo esse diálogo com Nicodemos. Nicodemos era fariseu, homem respeitado, homem admirado por todos. E eu posso imaginar que Nicodemos passeava na rua com os outros fariseus,
Eu só imagino. E todos olhando, olha, lá vai os homens da lei, homens obedientes a Deus, que obedecem à lei, homens admiráveis, honrosos. Mas Jesus teve esse diálogo com Nicodemos. Nicodemos foi falar com Jesus porque ele viu os sinais que Jesus fazia, que Jesus estava fazendo. Eram sinais maravilhosos, incríveis, mas será que Jesus queria apenas que Nicodemos cresce e se maravilhasse com os sinais dele? Ou ele queria que Nicodemos nascesse novamente? Que Nicodemos reconhecesse que ele era o Filho de Deus? Claro, ele queria que Nicodemos nascesse de novo, que ele compreendesse e entendesse a verdade. O que faltava em Nicodemos era ele nascer de novo, porque todo ser humano necessita se arrepender. Ele necessita de Jesus. E Jesus teve este diálogo com Nicodemos. Nicodemos até não entendeu, porque quem não compreende as coisas de Deus, ele fica sem entender realmente. Para ele são coisas misteriosas, porque são misteriosas realmente. E ele não pode compreender, ele não entende, porque não é nascido de novo. Não compreende os mistérios de Deus. E Jesus veio ao mundo. E quando Adão e Eva pecaram, quando eles foram enganados por Satanás, o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo e todos nós, quando nascemos, já nascemos com a raiz do pecado. Nós já nascemos destinados ao inferno. Mas Deus teve misericórdia e enviou Jesus para nos salvar, para nos libertar do inferno, da condenação eterna. Tem pessoas que falam, eu já aceitei Jesus desde quando eu nasci. Eu acho que vocês já ouviram isso, né? Ou não? Porque eu já ouvi isso. Eu mesma já falei. Minha mãe também já falou isso e eu acredito que muitas pessoas. Mas não é assim. Nós, quando nascemos, já nascemos na raiz do pecado, por causa quando o pecado entrou no mundo. A partir de Adão e Eva, quando eles foram enganados por Satanás lá no Jardim do Éden. Ponto 2. O Espírito Santo vai onde não podemos ir. Vejamos aqui no versículo 8, que Jesus disse, o vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nós podemos ver as ações do vento, quando o vento bate nas folhas de uma árvore, quando ele faz um estrago, quando é muito forte. E nós podemos sentir, mas nós não podemos ver. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A gente vê, quando o Espírito Santo entra na nossa vida, a gente pode ver a mudança. Porque tem muitas pessoas que são igual Tomé. Vê para crer. Mas não é necessário ver. Basta crer e sentir. O Espírito Santo, ele vai onde ele quiser ir. Ele alcança onde nós não podemos. Ele alcança no mais profundo possível. Ele vai a lugares em que nós não alcançamos. Ele vai em cadeias, escolas, nas casas, em qualquer lugar. Você pode se converter em qualquer lugar. Eu estava vendo um testemunho de uma irmã missionária. O nome dela é Kalen Gaspar. Eu não sei se vocês já viram esse testemunho, mas eu acho impactante e muito bonito. Ela pediu a Deus um povo. Ela pediu um povo a Deus. Se eu não me engano, Deus deu 2 povos para ela. O primeiro foi tribos canibais.
Ela teve o povo. A primeira viagem dela eu não estou recordando bem, então vou falar da segunda. Ela foi, o Senhor levou ela até lá. E antes dela chegar, Satanás já tinha colocado no coração daqueles canibais que ia vir uma mulher e ela era muito má. Olha só como o inimigo age, como ele gosta de colocar mentiras na cabeça e destruir. E chegando lá, ela passou, se eu não me engano, 1 ano naquela ilha lá, naquela tribo de canibais. Tinha uma cabana que ela ficou, que nem os próprios canibais queriam ficar. Porque tinha uma jararaca lá, de acordo com ela, uma jararaca, e da boca podre. Imagina só, você numa ilha de canibais e com a jararaca, onde você está dormindo. E ela disse que certa vez ela estava lá dentro dessa barraca, e ela foi brechar e ela viu um monte de canibais rodeando a casa, a cabana que ela estava. E ela ficou com medo. Imaginem só nessa situação. Canibais que comem gente sem misericórdia, sem compaixão, porque eles não têm conhecimento de nada, vivem isolados, eles acham que aquilo é correto. Uma cabana rodeada de canibais, e ainda com a jararaca dentro da cabana. Ela brechou e ela disse que um daqueles canibais estavam lá dançando e um vomitou uma pedra preta. E aquilo ali tinha um demônio naquela pedra. E ele vomitou aquela pedra, ele queria que o demônio que agia, que estava naquela pedra, que ele matasse a mulher, que conseguisse a mulher para eles. Só que ela ficou desesperada, ela correu, pulou na rede dela, e ela chorou, e o Senhor abriu os olhos espirituais dela. E ela viu uma coluna de fogo rodeando a cabana, e se eu não me engano, anjos também ao redor. Então, ela foi dormir tranquila. E eles não conseguiam fazer nada com ela. E se passou 1 ano, e nesse ano, durante esse ano, ela só estava comendo banana. E ela se cansou, ela saiu para pescar. Aí eles pegaram, rapturaram ela e levaram ela para um canto. E ela foi adorando a Deus. Ela foi louvando, engrandecendo o nome do Senhor. E ela disse: Senhor, daqui a pouco estarei contigo. E ela ia louvando. E eles chegaram ao local. Parece que era 4 canibais ou era 3. E jogaram ela na terra. E ela começou a pregar o evangelho para eles. A mensagem da cruz. Que Jesus veio para salvar, para libertar. E quando ela terminou de pregar, ela disse: pronto, agora eu posso morrer em paz. Eu posso morrer agora porque eu estou feliz. E eles ficaram parados, olhando para a cara dela. E colocaram ela de volta no barco e levaram de volta para ele. De volta para onde ela estava. O que aconteceu? Vidas se converteram ao Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo vai onde nós não podemos ir. Ele alcança locais em que nós não podemos alcançar. E todo aquele povo se converteu. E valeu a pena. Ela conta o testemunho, é muito bonito. Se vocês quiserem, procurem depois esse testemunho. Ponto 3 e último ponto. Jesus veio para nos dar vida e não para nos condenar.
versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Jesus, ele veio para nos dar vida. Ele veio para nos dar a liberdade. Ele veio para nos libertar do jugo do pecado, do jugo de Satanás. E há pessoas que resistem. E muitos daqui, antes de se converter, eu acredito que resistiam também. Acho que todo mundo. Acho que todo mundo. Eu fui uma. Eu me converti faz pouco tempo. E como diz aqui também, no versículo 20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. O que a gente pode entender? Quando a gente pergunta a uma pessoa que não é convertida se ele quer ou se ela quer aceitar Jesus, ela diz não, depois eu aceito ou eu vou pensar, porque tem medo, porque sabe que quando aceitar Jesus, vai ter que abandonar as suas obras. As suas obras mais vai ter que abandonar a sua vida de pecado. Afinal, é um novo nascimento. Se você diz que nasceu de novo e você permanece no pecado, se você tem prazer no pecado, sinto muito, você não nasceu de novo. Não nasceu de novo. Jesus, ele veio para nos dar vida. Tem pessoas que acham que aceitar Jesus vai ser uma perca de tempo, vai ser à toa, porque tem medo, porque sabe que acha, na verdade, que está vivendo algo verdadeiro. Viva todos os dias como se fosse o último e fazendo tudo errado, se assim dizer. É dessa maneira. Mas nós, quando temos o entendimento de que bom é estar com Jesus, isso para a gente passa e se torna algo realmente... A gente entende, a gente compreende que o que a gente vivia não era vida. Que vida é quando a gente aceita o Senhor Jesus. Ele veio para libertar o alcoólatra, o ladrão, o assassino, o usuário de drogas. Ele veio para todos. Basta você querer. Basta você se arrepender. Necessita que você se arrependa verdadeiramente e reconheça que Jesus é seu Salvador. Se você tem medo de abandonar a sua vida de pecados, eu digo, vale tanto a pena aceitar Jesus. Você se torna uma nova criatura. E Deus, ele é tão misericordioso que eu fico pensando, ele é tão misericordioso que a gente não merece. Nós não merecíamos o sacrifício de Jesus. A gente não merecia. E eu fico vendo como está a situação do mundo hoje em dia, e eu vejo quantos zombadores existem. Zombam da cara dos cristãos, zombam de Jesus, zombam do Evangelho. E ainda tem uma briga de essa religião é certa, essa religião é errada. E é uma bagunça. Mas quando você conhece a Jesus, quando você tem um encontro com Jesus, você sabe que o certo é o que está escrito na Bíblia. Você sabe que o certo é o que Deus diz que é. Quando o Espírito Santo começa, quando ele habita em nós, nós viramos templo do Espírito Santo. Nós somos guiados por ele em todas as nossas ações. Um grande exemplo de novo nascimento é o apóstolo Paulo. Vocês lembram, né? Claro. Paulo, perseguidor dos cristãos. Paulo tinha ódio dos cristãos. Mas Paulo teve um encontro com Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues?
E Saulo, de perseguidor, passou a ser perseguido também. Paulo foi uma grande mudança. Virou um grande apóstolo, um grande servo do Senhor. E eu tenho também uma colega, eu nunca vi ela pessoalmente. Ela era do Ceará, ela se mudou para outro país, ela foi para a Bélgica. Eu acredito que eu converso com ela desde 2017, 2018, eu não lembro. E um dia desse eu estava falando de Jesus para ela. Eu estava falando como a minha vida tinha mudado. E eu percebi que realmente não precisava nem eu ter falado que minha vida tinha mudado, porque ela disse para mim: eu percebi que você mudou. Eu percebi que você está diferente. Por quê? Porque quando a gente aceita Jesus, as nossas ações mudam. A nossa maneira de falar muda. As nossas vontades são outras. A gente se torna uma nova pessoa. Porque aí está o novo nascimento. E se há alguém que está me ouvindo, que não nasceu de novo, que não entregou a vida a Jesus ainda, que não se arrependeu, que não reconheceu Jesus como o único verdadeiro e suficiente Salvador. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite. Jesus está voltando. Nós podemos ver os sinais bem claros aí. Está na nossa cara. A igreja vai ser arrebatada em breve. E Ele quer te levar. Seja lá onde você estiver. Pense em tudo isso que você ouviu aqui. Reconheça que você necessita de um Salvador. Reconheça que você precisa se arrepender. Entregue a sua vida a Jesus. Você vai estar tomando a melhor decisão da sua vida. Pode ter certeza. Não zombe. Não ache que é brincadeira. Porque é muito sério. É muito sério. Eu acredito que se tem alguém realmente que não nasceu de novo, está me ouvindo, ele está compreendendo o que Deus está falando com ele nesse momento. E eu creio que haverá uma mudança em você que está me ouvindo. Meus irmãos, nós precisamos cumprir o ide e pregai. Nós precisamos. Nós não precisamos ter vergonha. Eu digo isso por mim, que eu sou tímida. Eu sou muito vergonhosa. Eu estou aqui falando com vocês, mas porque eu pedi a Deus, eu pedi a Deus oportunidades para pregar sim, porque eu devo cumprir e pregar, seja aqui, seja na minha casa, seja na casa dos meus avós, na casa dos meus amigos, das minhas amigas, eu tenho que ir e cumprir. Nós não precisamos ter vergonha de pregar o Evangelho. Eu digo isso por mim mesmo, realmente. Porque eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu tenho medo de falar para pessoas de casa mesmo. Porque é tão complicado quando é uma pessoa próxima de você, parece que é mais difícil falar. Eu não entendo isso. Comigo é desse jeito, parece que é mais difícil falar. Mas nós não precisamos ter vergonha. Nós devemos ir pregar. Porque tem que haver novos nascimentos. Como vai haver novos nascimentos se a gente não falar? Se a gente não pregar? Como vai haver um novo nascimento se uma pessoa não conhece a palavra de Deus? Como vai ter um novo nascimento se ela nunca ouviu falar sobre Jesus, da mensagem da cruz, o porquê que ele veio, porquê que ele morreu? Jesus veio para nos libertar.
de toda enganação, de toda ilusão. Porque nós, antes de conhecer Jesus, nós éramos iludidos por Satanás. E eu creio que haverá um grande avivamento em nome de Jesus. Nessa cidade, no Rio Grande do Norte, no Brasil e no mundo inteiro. Porque Deus, Ele transforma. O que não tem mais jeito para os homens, para Deus tem jeito sim, porque para Ele nada é impossível. Quando aceitamos o Senhor, as coisas velhas se passaram. E tudo se fez novo. Agora, vamos orar comigo, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero agradecer ao Senhor por estarmos aqui, meu Deus, ouvindo a Tua palavra. Obrigada, meu Deus, pois eu sei que todos vão sair daqui com essa palavra no coração e todos que estão ao redor, que estão ouvindo, vão meditar no que foi dito aqui, Senhor. Obrigada, Pai, por ter enviado Jesus para nos libertar, para nos dar vida, para nos libertar do inferno. Senhor, eu te agradeço, Senhor, e seremos sempre, meu Deus, eternamente gratos ao Senhor, porque nós não merecíamos, mas pela tua grande misericórdia e pelo teu grande amor, o Senhor enviou Jesus para nos libertar. Não importa o que a gente faça, não importa quem a gente seja, a gente só tem que vir até o Senhor e entregar a vida. Venha, qualquer um, venha como está, porque o Senhor, Ele faz a obra, o Senhor transforma. Obrigada, Pai. Muito obrigada por tudo. Que a paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre todos vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês que estão aqui e que estão ouvindo. Em nome de Jesus.